Será mesmo que eu tô errada em não ter aceitado cuidar da minha sogra? Porque, segundo todo mundo, eu não trabalho, eu tenho tempo de cuidar dela, eu fico em casa o dia todo sem fazer nada. E não ia custar nada, né? Eu trabalho em casa, mas mesmo assim, eu tenho horário pra entrar e horário pra sair. Tenho um filho de 4 anos e mesmo assim, ele vai pra creche, mesmo eu estando em casa. O meu marido sempre tá colocando o meu trabalho como se eu não passasse estresse, como se eu não cansasse, como se eu tivesse disposição o dia todo. Porque eu trabalho em casa, né? E isso não cansa. Toda vez que eu vou pedir pra ele me ajudar em alguma coisa, é sempre aquela palhaçada. Ele vem com um papinho que saiu muito cedo pra trabalhar, que trabalhou o dia todo, que não ficou o dia todo sentado na frente de um computador, que trabalhar do jeito que eu trabalho é fácil. Difícil é fazer o que ele faz. Pra coisinha pequena mesmo, qualquer coisa, esse homem sempre vem com essa desculpinha, que eu tenho o dia todo livre e eu consigo resolver tudo sozinha. A função dele, quando ele chega do trabalho, é tomar o seu banho, esperar a janta sentadinho, né? Enquanto eu, durante o dia, mesmo trabalhando, eu tenho que dar uma ajeitada na casa sozinho. Ele só não fala nada quando eu tô ajudando a pagar as contas. Eu já ouvi várias conversinhas da mãe dele. Coitadinho do meu filho, trabalha o dia todo, chega cansado em casa, ainda a mulher fica pedindo pra ele fazer as coisas. Sendo que essa mulherzinha dele passa o dia todo em casa, sentada, sem fazer nada. Entre outros, que eu coloquei o meu filho na creche pra passar o dia todo sem fazer nada. Ela sempre me vem com aquele papinho que no tempo dela, ela dava conta de 5 crianças. E eu não consigo dar conta nem de uma. Que eu joguei o meu filho na creche pra ficar o dia todo sentado. O fato é que a minha sogra ficou muito doente, de cama até. E no domingo meu marido trouxe ela pra ficar uns dias aqui em casa. Ele trouxe ela de mala e tudo. E já começou a organizar as coisas dela, o remédio. Perguntei a ele quem queria tomar conta da mãe dele. Ele só deu uma risadinha e me respondeu: Você fica o dia todo dentro de casa, não faz nada, faz mais que a sua obrigação, cuidar da minha mãe. Na segunda-feira, levei o meu filho pra creche, voltei pra casa e comecei a trabalhar. Por um momento, eu fiquei com dó dela, de vê-la lá na cama pedindo por ajuda. Mas aí eu me lembrei que ela tem 5 filhos, os filhos dela não podem parar o trabalho deles, né, porque eles trabalham, mas eu tenho que parar a minha vida para poder cuidar dela. Liguei pro meu marido, liguei pros irmãos dele e falei que a mãe dele estava passando muito mal e alguém teria que cuidar dela. Que se era obrigação de alguém cuidar dela, era dos filhos. E que se alguém tinha que parar de trabalhar para cuidar dela, era os filhos. E não eu. Eu só sei de uma coisa. Eu fui xingada, esculachada pelos irmãos do meu marido. O meu marido tem um irmão que gosta de se aparecer pra todo mundo. Gosta de falar onde trabalha, o quanto recebe, como ele fez pra comprar a belíssima casa que ele tem. Foi pra esse irmão que eu liguei e ele me esculachou, dizendo que eu não tinha nada pra fazer da minha vida e não custava nada cuidar da mãe dele, já que o meu filho passava o dia todo na creche. E como pra todo mundo da família eu brincava de trabalhar, não custava nada eu pegar e cuidar dela. Esse homem ainda teve coragem de pedir pra que eu parasse de ligar pra ele, parasse de atormentar ele, porque ele tava em horário de trabalho, né? Falei pra ele que eu não ia cuidar dela e alguém da família teria que vir buscar ela. Porque ela em casa, ela não ia ficar. Eu não tinha tempo pra cuidar dela. Esse homem me xingou tanto que ele desligou o celular revoltado. Falei pra minha sogra que eu não ia ter condições de cuidar dela, que eu ia levar ela pra algum filho dela cuidar dela. Essa mulher ficou revoltada, começou a me xingar. Ela só não me mordeu porque eu não deixei. A minha sogra não queria sair da minha casa de jeito nenhum. Coloquei ela no carro e levei ela lá na porta do trabalho do meu cunhado. Ele se recusava a ficar com a mãe dele, dizendo ele que ele tinha muita coisa pra fazer e não tinha tempo pra poder cuidar dela. E de novo, como eu não fazia nada da minha vida, eu poderia cuidar muito bem dela. Deixei bem claro pra ele que na minha casa essa mulher não ia ficar, que eu não tinha tempo pra poder cuidar dela e que era obrigação dos filhos cuidar dela. O chefe dele, vendo toda aquela confusão, pediu pra que ele fosse embora com a mãe dele. Chegando em casa, o meu marido me ligou revoltado, querendo saber o porquê eu tirei a mãe dele da nossa casa e levei ela lá na porta do emprego do irmão dele. Falei pra ele que eu não tinha obrigação nenhuma de cuidar da mãe dele, não tinha obrigação de parar o meu trabalho pra poder cuidar dela. Todo mundo da família me ligou revoltado, me xingando pelo que eu fiz com a minha sogra. Quando meu marido chegou em casa, a gente brigou tanto por esse assunto, mas tanto, que ele decidiu então sair de casa, pegou todas as coisas dele e foi morar lá na casa da mãe. Ele saiu dizendo ainda que eu não teria condições de pagar aquele aluguel daquela casa onde a gente morava, que eu não ia saber viver sem ele, que eu não ia dar conta de manter uma casa sozinha. Pra resumir, ele saiu de casa pra nunca mais voltar. Não aceitei mais ele, porque sem dúvida, quem me dava mais trabalho era ele. Continuei ainda no meu trabalho. Certa vez o irmão dele me ligou revoltado porque tinha sido mandado embora. Ele me culpava porque ele achava que ele tinha sido mandado embora porque eu levei a mãe dele lá na porta do trabalho dele. Mandei ele para aquele devido lugar e bloqueei ele. E nos dias que ela ficou doente, quem tomou conta dela foram os filhos que se revezaram para poder ficar com ela.
Será mesmo que eu tô errada em não ter aceitado cuidar da minha sogra?